bom dia a todos. Eu queria agradecer muito à EGF e ao ISE. Agora mudou o nome, né? Agora chama FAGE. Mas eu sou da época do ISE ainda, né? A FAGE, pelo convite. Queria pedir desculpa para vocês por essas alterações no cronograma, mas o problema é que a minha agenda ela é um pouco saturada, sobretudo no final de semestre. E eu preparei para vocês um curso que é um pouco diferente daqueles que foram apresentados anteriormente pelo professor Margutti e pelo professor Condé. Eu escolhi um tema dentro da teoria da argumentação jurídica, que é o tema dos princípios jurídicos, que eu acho que é um tema que tem uma repercussão prática na atuação de todos os operadores jurídicos, mas em especial na atuação dos juízes. E pretendo, então, nessas 4 aulas, fazer o seguinte percurso. Inicialmente, entender como é que se desenvolveu um contexto que nós chamamos, na teoria do direito, de pós-positivismo. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o positivismo jurídico e sobre o pós-positivismo. Depois, eu vou falar um pouco sobre um autor muito importante para nós, chamado Theodor Fivek, que vai discutir a questão do método do direito, a questão da contraposição do chamado método sistemático com o método problemático. E, a partir daí, nós vamos estudar 3 autores que tentam apresentar um conceito, uma concepção do que seja os princípios jurídicos. Vão ser Alexi, um outro autor alemão chamado Günther, e um autor americano chamado Ronald Dworkin. Então, essa é mais ou menos a estrutura do nosso curso, e ela pretende, então, diferentemente dos outros professores, tratar com uma questão muito concreta da argumentação jurídica, que é a questão dos princípios jurídicos. Eu não sei, todos são juízes aqui? São juízes? Eu não sei se vocês já pararam para pensar alguma vez que, ao contrário do que acontece com os outros poderes, o poder judiciário ele tem um déficit de legitimidade democrática. Se a gente remontar ao século XVIII, vocês devem se lembrar da teoria da separação dos poderes, de Montesquieu e todos os autores do século XVIII. Uma das ideias centrais da separação de poder era que, por meio de uma atribuição do poder legislativo ao povo, o que estava sendo feito, na verdade, era uma crítica ao fato de que o poder estatal antes não gozava de qualquer respaldo democrático. Então, o poder legislativo se constitui no século XVIII como um poder tipicamente democrático. Ele é eleito pelo povo, indicado pelo povo, em contraposição ao poder executivo, que era monárquico, dinástico, e ao poder judiciário, que era, ao fim e ao cabo, funcionário do poder executivo. Só que, já no século XIX, o poder executivo passa por uma transformação muito profunda. Ele passa a ser também indicado por meio do voto popular. A emergência das repúblicas leva à constituição de uma forma de governo em que também o poder executivo passa a contar com um processo de legitimação democrática. Só que, com raríssimas exceções, o poder judiciário ficou fora disso. Ao contrário do que acontece com os deputados, senadores, governadores, vereadores, presidente da República, os juízes não são eleitos pelo povo. Então, um dos problemas que nós temos que enfrentar quando a gente pensa no poder judiciário é que, comparado aos outros poderes da República, ele precisa encontrar uma forma de se legitimar dentro da democracia. Isso é realçado pelo fato de que, diferentemente do que acontece com a presidente da República, senador, etc.,
os juízes são vitalícios. A vitaliciedade coloca um outro problema para a legitimação democrática, porque a legitimação democrática, ela pressupõe duas coisas. Primeiro, a indicação, o respaldo popular. Em segundo lugar, a possibilidade do povo rever essa indicação, desfazê-la por meio do voto, indicando outra pessoa no lugar. Ora, se os juízes nem se constituem pelo voto, nem podem ser desconstituídos por meio do voto, porque são vitalícios, de onde vem a legitimidade democrática do Poder Judiciário? Uma possível resposta para isso foi dada por um autor alemão chamado Max Weber. Eu não sei se vocês sabem que a ideia de concursos públicos para se escolher juízes é uma ideia relativamente recente. Originalmente, os juízes eram ou votados, ou nomeados por um poder central, ou, em alguns casos, até sorteados. Não sei se vocês sabem disso, mas em Atenas, uma das formas de se indicarem as magistraturas era por meio do sorteio. Algumas magistraturas eram objeto de sorteio. Ora, a modernidade, ela vai recorrer a uma outra forma de se escolher juízes. Essa forma passa pelo concurso público. E há uma razão para isso. Ao contrário do que pode parecer, e os juízes bem sabem disso, o concurso público não serve para dar igualdade de oportunidade para todo mundo. Pelo contrário, a função dele é discriminar quem domina um conhecimento técnico de quem não domina um conhecimento técnico. Se fosse simplesmente dar igualdade de oportunidades para todos, a forma mais democrática seria o sorteio. Porque é evidente que alunos que estudaram em boas escolas têm mais condições de passarem em concurso do que alunos que estudaram em escolas não tão boas. Eu só poderia igualar absolutamente ambos por meio do sorteio, não por meio do concurso. Só que Max Weber vai observar que uma das características da modernidade é que ela assume uma forma de dominação diferente daquela que existia na Antiguidade e na Idade Média, que ele chama de dominação racional, dominação legal. O termo mais correto é dominação burocrática. O termo dominação é usado por Weber para designar, para explicar, melhor dizendo, por que é que nós acatamos uma ordem. Por que uma determinada ordem é acatada pelo seu destinatário? E o Weber vai falar que, historicamente, no campo da política, existem 3 razões. Cada uma delas constitui uma forma de dominação. A primeira, mais antiga, ele chama de dominação tradicional. É baseado na tradição, nos costumes, no sangue. Por que é que nós obedecemos ao rei? Porque o meu pai também obedecia ao rei, e o pai dele obedecia ao rei. É uma tradição, é um costume. Um segundo motivo, que ele chama de uma forma excepcional de dominação, é a dominação carismática. O termo carisma vem da teologia, Weber empresta da teologia, e significa um dom. Alguém é reconhecido pelo povo como tendo sido ungido com um dom especial. É o caudilho. Hitler, por exemplo, é um exemplo de dominação tipicamente carismática. Só que Weber diz que a forma da dominação tipicamente moderna é a chamada dominação racional ou burocrática. Ela é baseada num conceito muito específico de racionalidade. Por que dominação racional? Porque Weber diz que, nesse tipo de dominação, há uma adequação de meios afins. O uso da razão, segundo Weber, consiste nisso. A capacidade que nós temos de eleger meios adequados para realizarem determinados fins. Então, por exemplo, digamos que eu queira evitar que meu filho tenha cáries.
Essa é a finalidade. E recomendo que, para isso, ele assista o Barney escovando os dentes na televisão. O meio não é eficiente. Portanto, não é racional. Se, ao contrário, eu sugerir que ele próprio escova os seus dentes, esse meio pode fazer com que ele evite ter cáries. Então, esse é um meio racional. Ora, vai dizer Weber, o que caracteriza a dominação racional é exatamente o fato de que, nesse tipo de dominação, existe a melhor adequação possível dos meios aos fins. E é isso que traz legitimidade para esse poder. Não é? É interessante se a gente remontar, por exemplo, a um presidente como Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, boa parte da sua plataforma eleitoral baseava-se na eficiência do controle da inflação. Ele soube escolher os meios adequados para realizar um determinado fim, que era conter a inflação. Ele é tipicamente um líder racional. É um caso típico de dominação racional. Bem, nessa dominação racional, diz Weber, se a questão é a adequação dos meios aos fins, a questão da eficiência, então o conhecimento tem um papel especial. Quando Weber fala em burocracia, o que ele está pensando é nisso. É em funcionários altamente especializados, capazes de escolherem do modo mais preciso e mais rápido o meio adequado para realizar um determinado fim. É isso que legitima esse staff que Weber chama de burocracia. Notem, o termo burocracia nada tem a ver com a corrupção da burocracia. Burocracia significa, para Weber, celeridade, significa eficiência, e não o oposto do que veio a representar há algum tempo atrás no Brasil. Então, essa é a primeira razão pela qual nós escolhemos juízes por meio de concursos. O que o concurso permite é escolher aqueles que sabem mais e, portanto, podem aplicar o direito de um modo mais eficiente e mais rápido nos processos que ele pretende regular, controlar. Mas existe uma outra condição para nós falarmos ainda numa legitimação democrática. Não é só o conhecimento. Um segundo elemento importante para nós é que, em uma democracia, exige-se dos juízes que eles fundamentem as suas decisões. A fundamentação permite para as partes, mas para a sociedade como um todo, que ela reconstrua as razões pelas quais o juiz decide de uma forma ou de outra. O conhecimento também tem a ver com isso. O que o juiz faz é não só decidir, mas permitir à parte que compreenda por que ele decide de uma forma ou de outra. Então, existe aqui um dever de fundamentação, que é um dever, no nosso caso, inscrito na própria Constituição. Em terceiro lugar, voltando ainda ao contexto weberiano, existe mais uma ideia importante. A ideia de que nós devemos ser capazes, os juízes devem ser capazes, de resolver os conflitos sociais que se apresentam a eles. Isso tem a ver com o conceito de eficiência e da própria dominação racional. Mas eu quero chamar a atenção aqui sobre um ponto. Desses 3 pontos, há um ponto que é fundamental para a nossa disciplina. É porque nós falamos em fundamentação, a ideia de fundamentação pressupõe a ideia de que as decisões judiciais são justas. Não se trata de uma eficiência solta no espaço, uma mera adequação de meios a fins, mas de uma adequação de meios a fins que são socialmente considerados como justos. Quando nós falamos em teoria da argumentação jurídica, é nesse ponto que nós estamos pensando. Nós estamos pensando no fato
de que existe um dever, esse dever se coloca para os juízes, também para os legisladores, também para os administradores, mas em especial para os juízes, de fundamentarem as suas decisões. Essas decisões são baseadas em leis que foram democraticamente elaboradas, ou seja, contaram com o respaldo do voto popular, e exatamente daí, é dessa fonte, do fato de que a origem da decisão foi democraticamente elaborado, é dessa fonte que decorre a legitimidade do uso do Poder Judiciário, das ações realizadas pelo Poder Judiciário. Então, quando a gente pensa em teoria da argumentação jurídica, é nisso que nós estamos pensando. É verdade que hoje a teoria da argumentação jurídica ela tenta abarcar outros aspectos. Por exemplo, o processo de produção da lei. Também o legislador precisa fundamentar as suas posições. Mas a maioria dos autores que abordam a argumentação jurídica o fazem tendo em vista a perspectiva da aplicação da lei pelo juiz. E é disso que a gente vai tratar no nosso curso. Bom, o que esse termo, teoria da argumentação jurídica, envolve? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que não existe uma teoria da argumentação. Existem várias teorias da argumentação. Cada uma delas implica procedimentos diferentes de fundamentação de decisões. Mas, genericamente, apesar de haver essa variação, existe algo em comum entre elas. Em primeiro lugar, as teorias da argumentação jurídica lidam com duas questões: o como e o porquê se forma uma decisão jurídica. O como tem a ver com o método. O porquê tem a ver com o fundamento. Uma das coisas interessantes é que a teoria da argumentação jurídica vai reconectar o direito técnico com a ética. Uma das questões é quais são os fundamentos éticos pelos quais nós decidimos uma questão de uma forma ou de outra. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que o termo ético aqui significa. Porque essa palavra ela pode ter vários significados. Ético quer dizer, eu estou vinculando essa decisão judicial a um determinado ethos. Essa palavra ethos é uma palavra que tem, semanticamente, é muito complexa, é uma palavra grega muito complexa. Ela significa, em primeiro lugar, ela significa a possibilidade, a morada de alguém, a casa. Os filólogos falam que a primeira vez que a palavra aparece em grego, num texto grego, é com esse sentido. Homero diz que quando o cavalo corre e para, aí onde ele para é o seu ethos, o lugar em que ele existe. Mas ethos também significa os costumes que são produzidos dentro dessa morada. Então, retomando o que eu dizia, uma das questões que a teoria da argumentação jurídica vai abordar é a questão da fundamentação ética das decisões. Não só do método, mas também desse fundamento. E essas questões são reconectadas dentro da teoria da argumentação jurídica. Em segundo lugar, uma questão que as teorias da argumentação jurídica, via de regra, pretendem responder, é a questão de como é possível conectar três valores que são considerados fundamentais para o direito moderno. Em primeiro lugar, a igualdade, que é o fundamento da justiça por excelência. Em segundo lugar, a certeza, a segurança jurídica. E, em terceiro lugar, a justiça das decisões. Como é possível, ao mesmo tempo, preservar esses três elementos? Em terceiro lugar, outra questão que a teoria da argumentação jurídica pretende responder é
se é possível encontrarmos uma resposta correta para uma questão. Aqui os teóricos divergem. Alguns autores, por exemplo, o Ronald Dworkin, que é um americano, tem uma tese específica sobre isso. A tese de que os juízes podem sim encontrar a resposta correta. A gente vai voltar a falar sobre isso. A resposta correta para ele é atingível, não por juízes de carne e osso, mas como um ideal da própria função judicial. Outros, como por exemplo, um finlandês chamado Aarnio entende que não existe uma resposta correta no direito. E aí vocês têm posições intermediárias. A gente vai ver ao final uma possibilidade da gente entender o que é uma resposta correta. E aí há vários autores, por exemplo, há um belga chamado François Host, que vai falar do modelo, 3 modelos de juízes. O modelo do juiz Júpiter, o modelo do juiz Hércules, que é o do Dworkin, e o modelo do juiz Hermes. Hermes é o deus da mitologia grega que fazia a comunicação, um dos deuses que fazia a comunicação entre os homens e os deuses. Daí veio a palavra hermenêutica. Outra questão que a teoria da argumentação jurídica pretende responder é como nós podemos conciliar o chamado contexto da descoberta com o chamado contexto da justificação das decisões judiciais. Isso aqui é um tema que me interessa em especial. É algo que eu pesquiso e que eu acho que vocês podem contribuir muito para a minha pesquisa. Porque acho que é algo que vocês vivem. A grande questão aqui é que o método pelo qual o juiz chega à decisão não é, segundo muitos autores, o método pelo qual ele justifica a sua decisão. Vários autores entendem que o juiz primeiro decide e depois reconstrói a sua decisão tentando fundamentá-la. O que vocês acham dessa posição, como juízes? Mas como que vocês geralmente agem? Tem um... Como que vocês geralmente decidem? Eu acho que tem uma primeira intuição. Isso. Né? E daí a gente vai com os conceitos que nós já temos. Exato. Daquilo, utilizando bom senso. A intuição é o que eu estou chamando ali de contexto da descoberta. E o contexto da justificação é exatamente esses conceitos que você reconstrói para fundamentar a sua decisão. Aí há vários autores. Por exemplo, o realismo norte-americano baseia-se nisso, como também o realismo escandinavo, que são 2 correntes do direito da década de 50, 60, 70. 2 correntes do direito muito importantes. Ambas falam de modo distinto e com fundamentação distinta que primeiro o juiz decide e depois o juiz fundamenta a sua decisão. Para alguns, por exemplo, o realismo americano, essa fundamentação é puramente retórica. Eu decidi, agora eu vou inventar uma razão aqui pela qual eu decidi. Já o realismo escandinavo diz que não. Na verdade, a fundamentação posterior, ela só pressupõe como ponto de partida a decisão, que é mais ou menos intuitiva. Não quero usar o termo intuitivo, não, mas é mais ou menos isso, como você falou, muito propriamente. Essa intuição precisa ser reconstruída, diz o realismo escandinavo. Tem até uma brincadeira que fala que nada é mais rápido que o pensamento, né? O pensamento é mais rápido que a luz. Então eu não tenho dúvida em falar que primeiro o juiz decide o que ele pensa. E Exato. Após essa atividade mental de escolha que ele fez,
Eu não acho que é bem retórica, não. Não, eu também acho né? que não. Acho que a palavra retórica não fica bem, não. Mas é o que o Llewellyn fala, um americano. Certo, mas eu acredito que ele, a partir dali, ele vai colocar no papel o pensamento dele. Por que ele decidiu daquela forma. E hoje em dia até se fala muito, né, que o juiz não tem que ficar respondendo argumentos das partes, tem só que decidir. Isso é jurisprudência, é quase que unânime hoje em dia, né? Porque a atividade do juiz é absolutamente diferente da atividade do advogado, que é mais ligada à retórica, né? Então, eu acho que não tem dúvida. Primeiro é o pensamento, né, que dá aquela... Que o juiz, não tem como, isso é natural. Qual é o seu nome? Carlos Frederico. Carlos, eu tenho um interesse especial nisso. Vou dar um exemplo para vocês, algo que eu estou pesquisando no momento. O que o código, um código, por exemplo, como o Código Civil é para vocês? Vocês trabalham com o Código Civil como se ele fosse um tratado ou como se ele fosse um dicionário? Porque a maneira como a gente consulta um tratado ou uma enciclopédia e um dicionário é muito distinto. Ninguém abre no primeiro verbete de um dicionário e lê até o final o último verbete. A gente não abre em A e termina lá em Zuzu. Não é? Ninguém faz isso. Como é que vocês trabalham com os códigos? Como se fossem tratados ou como se fossem dicionários? Porque se vocês trabalham os códigos como dicionários, isso é um indicativo de que a tese de que primeiro se decide e depois se fundamenta, talvez proceda. Dicionário. Dicionário, né? Todos nós, os advogados também. Bem, esse é um problema da teoria da argumentação jurídica. Então vejam, a teoria da argumentação jurídica, ela interessa muito ao advogado, mas ela interessa em especial ao juiz, porque ela representa uma explicação teórica do processo pelo qual o juiz chega a uma decisão. Ela torna clara para o juiz como é que ele decide. Quais são os pressupostos envolvidos nessa decisão. A teoria da argumentação jurídica ainda tem mais uma característica importante para a gente. O texto aqui é grande, mas ele é muito claro. É de dois autores cariocas, que é o Antônio Maia e o Thomas Bustamante, que dizem, num texto deles, o seguinte: toda teoria da argumentação jurídica pressupõe também a crença na possibilidade de um uso prático da razão. Esse uso prático, nós vamos voltar a falar sobre isso. Motivo pelo qual se pode dizer que há uma autêntica incompatibilidade entre cada uma delas e o positivismo metodológico na ciência do direito, segundo o qual, em decorrência da subjetividade existente nas interpretações jurídicas, em geral, toda e qualquer valoração jurídica é necessariamente arbitrária. Isso aqui é uma questão muito atual. Vocês se consideram positivistas? Como é que vocês se veem? Positivismo é um elogio ou uma ofensa? Você é um positivista. Isso é um elogio ou é uma ofensa? Positivista moderado. Hã? Positivista moderado. É. É. Hã? Você estava aqui desde o início? Não. O nosso curso ele está voltado para a questão dos princípios jurídicos. Né? Eu não vou falar sobre esses 3 princípios, mas eu acho que há 3 princípios em especial que estão redefinindo a maneira como nós concebemos direito. Dignidade humana serve para tudo, né? Exato. Qualquer ramo do direito. Reserva do possível, mínimo existencial.
né, essas ideias estão reformulando o modo como nós compreendemos o direito. E isso tem muito a ver com o fato de que o positivismo está sendo relativizado. Mas o que a gente vai tentar fazer hoje é tentar compreender o que significa o positivismo jurídico. E por que é que ele vai ser relativizado a partir da década de 50. E a contrapartida que eu vislumbro da insegurança jurídica, dessa ideia da esse é o problema de fundo. Será que adotarmos os princípios jurídicos implica em reduzir a segurança? Com certeza. Hans Kelsen é um autor muito citado e pouco lido. Hans Kelsen é, obviamente, um positivista. Na teoria pura do direito, ele faz a seguinte afirmação: a segurança jurídica não representa nada para o direito. O direito não depende da segurança jurídica para existir. A segurança jurídica é simplesmente uma exigência ideológica de um determinado tipo de Estado, que é o Estado liberal. O liberalismo é que tornou a segurança jurídica uma exigência, mas é uma exigência política e não propriamente jurídica, que por uma série de fatores, dentre eles o fato de que há uma conexão entre política e direito, o direito acaba reproduzindo. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos então tentar compreender o que significa o positivismo jurídico. Para a gente compreender bem essas questões, e eu acho que a aula de hoje não vai dar para a gente ver tudo o que eu pretendia, mas para a gente compreender essas questões, a gente precisa partir exatamente dessa mudança de contexto que começa a ocorrer nos anos 60, 50, e que ganha corpo nos anos 80, sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha. E, a partir daí, se irradia para a cultura jurídica ocidental. Então, vamos tentar entender o que é o positivismo jurídico. Bom, há dois pontos de partida que são importantes para a gente compreender o positivismo jurídico. O primeiro deles é que existe um equívoco grave quando se pensa em positivismo jurídico, ou melhor dizendo, quando se pensa no positivismo como algo contraposto ao justnaturalismo. Muitos acreditam que o justnaturalismo fala é que quando há um conflito entre o direito positivo e o direito natural, prevalece o direito natural. Essa é uma ideia equivocada. Nenhum justnaturalista afirma isso. A distinção entre positivistas e justnaturalistas não é sobre qual direito aplicar. A distinção entre eles é com relação às razões que nos levam a aplicar o direito positivo, e somente o direito positivo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um justnaturalista. Immanuel Kant. Eu poderia juntar aqui centenas de exemplos, mas aí o nosso curso não passaria dessa aula. Vejam o que Kant diz num livro muito importante para os juristas, chamado Metafísica dos Costumes. Diz assim: contra a suprema autoridade legisladora do Estado, não há, portanto, resistência legítima do povo, pois que só mediante a submissão a uma vontade universalmente legisladora se torna possível um Estado jurídico. Nós não podemos desobedecer às leis, é isso que ele está dizendo, alegando que elas são injustas. Se vocês quiserem uma explicação, vou tentar explicar muito rápido por quê. É porque Kant acredita. É interessante, o livro Metafísica dos Costumes, ele é um livro que nos leva a pensar em muitas coisas. Quando a gente estuda direito civil, por onde que a gente começa? Teoria geral e depois obrigações. Kant inverte a ordem. Ele não começa nem por uma teoria geral, nem pelas obrigações. Ele começa pelos direitos reais. Ele fala que o problema mais sério do direito é o problema da propriedade. Veja que enquanto eu estou aqui, ninguém se aproprie do meu relógio, a posse física, isso não é um problema para o direito.
Mas que eu saia da sala e volte com a certeza que nenhum de vocês se apropriou dele, é uma coisa muito difícil de explicar. A propriedade. Kant diz que essa propriedade só pode existir no estado civil. Ela não existe no estado de natureza. Vocês nunca viram no estado de natureza, no estado de natureza não é possível nós preservarmos a propriedade, só a posse física. Então, se nós queremos ser livres, e ser proprietário é um indício de liberdade, só podemos sê-lo no Estado. Ora, então existe um dever moral de entrarmos no Estado civil. Se nós pudéssemos descumprir uma lei alegando que ela era injusta, nós colocaríamos em risco o próprio fundamento do Estado, que é o que garante a nossa liberdade. Logo, nós não podemos descumprir uma lei alegando que ela é injusta. É isso que Kant está dizendo. Kant é um justnaturalista. Então a questão não é essa. A questão não é sobre qual direito aplicar, mas uma outra, que é porque nós aplicamos determinado direito. Isso aqui toca na questão da relação entre direito moral, né, entre direito natural e direito positivo. A divergência dos justnaturalistas e justpositivistas tem a ver com outro ponto. É que os justnaturalistas afirmam que as razões pelas quais eu obedeço o direito positivo é que isso é ordenado pelo direito natural. Direito natural aqui pode significar várias coisas. Pode significar a natureza mesmo. Quando a gente pensa em Aristóteles, Tomás de Aquino, etc., é nisso que a gente pensa. Por exemplo, lá na Suma Teológica, não é exatamente isso que é dito, mas é como se fosse. Alguém pergunta para Santo Tomás: Santo Tomás, eu posso matar alguém que ameace me matar? Santo Tomás responde: claro que pode. Por que, Santo Tomás? Porque até um rato, se for acuado, mostra os dentes. É um direito natural. É a natureza mesmo, o instinto de sobrevivência. Direito natural é uma coisa muito distinta já para Rousseau. Para Rousseau, para Kant, significa razão. Não é a natureza, é a razão que revela algo. A melhor forma possível de coexistirmos, ainda que não seja a forma original. Lembra das teorias do contrato social? A forma original, natural, não é a forma que nós escolhemos, o Estado. Mas a forma que nós escolhemos é melhor para regular a nossa vida do que a forma natural. A razão revela isso. Mas independente disso, tanto uns como outros dizem que existe um fundamento para o direito positivo. E esse fundamento não está nele próprio. Está num outro direito, que é o direito natural, que pode ser o direito racional ou a própria natureza. Já os justpositivistas vão dizer, ao contrário, que o fundamento do direito positivo tem que ser encontrado no próprio direito positivo. Não no outro direito, não na religião, não na moral, mas no próprio direito positivo é que nós encontramos o seu fundamento. O que vocês acham dessa tese? O que vocês acham? Vocês acham que nós podemos encontrar o fundamento do direito no próprio direito? Eu acho que essa abstração, no caso do direito positivo, ela simplesmente não justifica o que acontece. Então você pode ter uma boa teoria, mas não é uma teoria que explica a realidade dos fatos. Carlos, né? Carlos Frederico. Você vai ver que a teoria positivista ela é muito mais coerente do que parece.
ela tem problemas. É isso que a gente vai tentar ver hoje, no máximo na próxima aula. Mas isso não quer dizer que ela não seja coerente. Não, Nós vamos ver onde está a coerência dela daqui um pouco. Sim, E ela explica muito buscar, bem, né, muito a a justificação do direito no próprio direito. Eu acho que isso só é reduzir demais. Né? Eu não acho ela incoerente, não. Muito antes, pelo contrário. Redução é uma palavra importante aqui. Exato. Então, eu acho assim que você falar o direito se justifica no direito, o próprio direito existe porque é uma consolidação de valores ao longo do tempo. Né? A própria lei determina que o juiz consulte tantas outras coisas além da própria lei, né? Nas fontes do direito, a doutrina, a jurisprudência, também a lei. Né? A lei para o juiz é mais um instrumento de trabalho, além de vários outros. Eu até diria algo mais. Eu posso até trazer isso para vocês, que é um texto muito interessante. Há uns 2 anos atrás, eu até recortei o texto, eu li um texto no Valor Econômico, que é um texto que me chamou muita atenção. Esse texto fala sobre o que a internet produziu em termos de alteração da teoria das fontes do direito. Eu me formei em Direito em 90. Comecei a estudar Direito em 86. Quando eu comecei a estudar Direito, é mais ou menos a época que esse professor desse artigo começou a estudar, qual era a principal fonte do direito? Ao lado da lei. Ele diz, a doutrina. Em 86, descobrir uma jurisprudência era algo virtualmente impossível. Você descobrir uma jurisprudência interessante para aquela peça que você estava construindo, você tinha que ir para uma biblioteca, pegar centenas de volumes de uma revista e procurar em centenas uma única jurisprudência. Mas ele fala, só que a internet mudou isso. Você escreve lá 2, 3 palavrinhas no site do TJ e encontra centenas de jurisprudências sobre aquele assunto. Então ele fala, isso aí vai determinar uma mudança em qual das fontes é mais importante. Na década de 80, a doutrina. Estudava-se a doutrina, porque não havia acesso às fontes jurisprudenciais. A partir dos anos 95, isso mudou, inverteu. É só vocês pensarem, quando chegarem nos seus gabinetes hoje, façam porque a gente sabe disso, mas uma coisa é a gente saber disso e prestar atenção. Pegue uma petição. Eu tenho certeza que cita infinitamente mais jurisprudência do que doutrina. Ninguém cita mais doutrina. Por quê? Porque agora é fácil consultar a jurisprudência. É muito fácil. Há 20 anos atrás era virtualmente impossível. Então ele vai dizer, essa mudança tecnológica leva a uma inversão de qual fonte é, na prática, mais importante. Na prática, a jurisprudência é mais importante do que a lei. Mas, professor, só pegando um gancho nisso que o senhor está falando aí, ao mesmo tempo também a gente entra no site da www.presidencia.gov.br legislação, e antigamente era super difícil ver qual a lei era Lex. Aqueles escritórios bonitos com a Lex, assim, ó. E qual é essa lei está atualizada, né? Porque a gente era dificílimo saber se a lei estava atualizada, porque a lei mudando, principalmente na época do governo Collor, mudou demais a lei, né? Então, eu também faço essa observação no que diz respeito à lei, né? Hoje em dia você vai, clique, texto compilado. Aí, ali você vem a lei atualizada. E eu acho, até voltando a falar, tanto que eu acho importante o direito positivo. Né? A lei é relevantíssima. A lei atualizada, agora, então... não confunda o direito positivo e o positivismo com a lei. Kelsen não é um legalista, pelo contrário. Se vocês pegarem a teoria pura do direito para lerem, vocês vão levar alguns choques. Por exemplo, Kelsen diz assim, um costume pode revogar a Constituição. Um costume pode revogar a lei. A força revogatória do costume, diz Kelsen, é maior que a força revogatória da lei. Mas ele não se afasta do positivismo para afirmar isso. Não vai dar para a gente discutir essa questão, mas eu vou falar um pouco sobre Kelsen hoje.
Em segundo lugar, então a primeira questão é que justnaturalismo não quer dizer qual direito se aplica, mas qual é o fundamento do direito positivo. Uma segunda questão é a questão da relação entre o positivismo jurídico e o positivismo filosófico. Por que esse termo positivismo? Todo mundo vai se lembrar aí de um francês chamado Auguste Comte. Essa frase do Comte, ela explica muito qual foi o projeto político, ideológico, mas ao mesmo tempo científico, epistemológico do positivismo em geral. As pessoas falam muito mal do positivismo, mas esse homem era um gênio, Auguste Comte, porque ele conseguiu compreender muito melhor do que a maioria dos filósofos e pensadores da sua época o que é que estava acontecendo. Vejam a frase que é do curso de filosofia positiva. Diz lá. O que Comte diz? Comte diz que ao longo do tempo sucederam-se 3 estados. O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo do conhecimento humano. No estado teológico, nós explicávamos os fenômenos recorrendo a algo que nós não compreendíamos. Deus. Por que é que quando eu solto uma pedra ela cai? Porque Deus quis que ela caísse. Depois foi substituído por um estado de transição, que é o estado da filosofia, que é o estado metafísico. Até que no século XIX se inaugura o chamado estado positivo. O que é o estado positivo? No estado positivo, o espírito humano reconhece a impossibilidade de obter noções absolutas. Renuncia a procurar a origem e o destino do universo e a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para se aplicar unicamente a descobrir, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas. Olha, vamos parar de perguntar de onde viemos e para onde vamos. Nós não podemos compreender isso. Então vamos nos concentrar em conhecer aquilo que nós podemos conhecer. Por que é que as coisas são como são? Por que é que quando eu solto uma pedra ela cai? Não posso entender por que eu estou aqui. Qual o sentido do universo? Mas eu posso entender como o universo funciona. Note que isso é muito moderno. A ciência pensa assim até hoje. Mas há uma segunda frase de Comte que é muito importante para a gente. Ele diz assim: saber para prever, prever para agir. Essa é a palavra de ordem do positivismo. A ideia é, através do conhecimento, sabendo, nós podemos prever os fenômenos. E prevendo os fenômenos, nós podemos agir ou para produzi-los mais eficientemente, ou para evitá-los. A ciência depende dessas duas ideias. As ideias de que nós podemos conhecer simplesmente as relações causais entre os fenômenos, e de que, conhecendo essas relações causais, nós podemos intervir nesses fenômenos. O que Comte está querendo dizer é o seguinte: até então, nós estávamos submetidos à natureza. A partir de então, nós passamos a submeter a natureza. Nós vivemos no mundo positivista. Somente no mundo positivista, alguém pode, por exemplo, mudar de sexo, mudar de gênero. Nós não podemos, antes da ciência, alterar a natureza. Mas, conhecendo a causa dos fenômenos, nós podemos intervir nela. Quer ver uma pergunta que eu sempre faço para os alunos? A teoria do direito civil diz assim: a personalidade
da pessoa natural inicia-se com o nascimento com vida. Por quê? Porque quando esse princípio foi estabelecido, não havia meios técnicos para se estabelecer de outra forma o início da personalidade humana. Você tinha que esperar até o século XIX, até o século XX, você tinha que esperar a criança nascer para ver se ela ia nascer com vida. Mas hoje, eu posso, ainda no útero materno, saber se a vida daquele ser que está sendo gerado é biologicamente viável. Ora, por que não rever, então, o início da personalidade? O início da personalidade, o nascimento com vida, foi fixado porque não havia meios técnicos que permitissem, antes do nascimento, estabelecer se ele nasceria ou não com vida. Mas uma vez que nós temos os meios hoje, por que não alterar o conceito? Note que isso toca no problema dos anencéfalos. O tribunal está aí para decidir uma questão essa semana sobre isso. Decidiu ontem e aí? Deferiu? Autorizou. Né? Kant é um vitorioso. Nosso mundo é um mundo positivista. Nós acreditamos que nós podemos submeter a natureza e alterá-la. Alterar o curso natural das coisas. É uma ideia muito positivista. Ora, como é que nós chegamos nesse positivismo? Aqui a gente começa a entrar na questão do positivismo jurídico. A gente vai ter que remontar a Grécia e a Idade Média para entender o que foi que mudou na modernidade. Uma das coisas que mudou é que na Grécia, em Roma, na Idade Média, existia um centro comum, um referencial objetivo comum, que dizia às pessoas como é que elas deviam agir. A natureza, a igreja, a cidade, a polis, eram referências objetivas para cada pessoa que participava delas e que dizia sempre como é que elas deviam agir. O fato de que nós compartilhávamos um referencial comum garantia ao mesmo tempo uma uniformidade do comportamento, todo mundo agia da mesma forma, e uma identidade. Há um sociólogo contemporâneo chamado Norbert Elias, que ele fala que nas sociedades antigas a identidade se fazia pelo nós, enquanto na modernidade a identidade se faz pelo eu. Quer ver? Eu pergunto para vocês, você é quem? Você responde o quê? Nome. Qual o seu nome? José Maurício. E você faz o que, José Maurício? Sou juiz. Se você perguntar para uma pessoa da antiguidade quem é, ele nunca pensaria assim. As referências dele não seriam nem o seu nome próprio, nem o que ele faz, mas a qual comunidade ele pertence. Eu sou Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus, filho de José. Essa referência do nós é, nas sociedades antigas, muito mais importante do que as referências do eu. Note que nós brasileiros, há um sociólogo chamado Roberto da Mata. Roberto da Mata acha que a nossa sociedade é uma sociedade que vive num limbo entre a modernidade dos Estados Unidos e a medievalidade ibérica do século XIV e XV. Então, a nossa carteira de identidade é um bom indício disso. Você vira a carteira de identidade, o que tem atrás dela? Nome de quê? Pai e da mãe, né? Os documentos americanos não têm o nome do pai e da mãe. São um número. Você vale pelo que você é.
Não por ser filho de fulano ou cicrano. Nós vivemos numa sociedade intermediária entre a moderna e a antiga. Mas a antiga e medieval, ela define, uniformiza e define a identidade a partir do fato de que nós pertencemos a um grupo comum. Há um sociólogo, um antropólogo alemão, chamado Ferdinand Tönnies, que escreveu um livro muito lido na década de 30 no Brasil, chamado Comunidade e Sociedade. Ele fala que o conceito de comunidade e de sociedade é que a comunidade tem existência natural, enquanto que a sociedade tem existência artificial. Nós nascemos numa comunidade. Nascemos na família, a comunidade mais fundamental, na cidade, e nós ingressamos numa sociedade por um ato voluntário, diz o Tönnies. Na antiguidade não existia sociedade. A antiguidade e a Idade Média são muito mais comunidades do que sociedades. A modernidade, ao contrário, vai lançar a mão da categoria das sociedades para explicar a realidade. Em outros termos, o que eu estou querendo dizer é que nesse mundo grego, romano, medieval, o que não existia era o indivíduo. Quando eu estou falando de indivíduo, gente, eu estou falando da categoria filosófica do indivíduo. Ninguém explicava a realidade a partir do ponto de vista do eu, do ponto de vista do ego. A realidade era explicada pelo fato de que nós pertencemos a um determinado grupo. E não pelo fato de que eu tenho características distintas de todo e qualquer outro indivíduo. Só que, no século XV, a passagem do século XV para XVI, esses centros, esses referenciais da ação, que eram compartilhados por todos, são implodidos. Há uma filósofa chamada Hannah Arendt, que no livro A Condição Humana, fala que 3 eventos vão produzir essa implosão desses centros, desses referenciais. O primeiro deles é a Revolução Científica. Antes nós éramos seres tão importantes que até o lugar nosso no universo era um lugar central. Mas aí vieram os cientistas e provaram que a Terra não está no centro do sistema solar. Ela não ocupa um lugar especial na cosmologia. Talvez não sejamos seres tão especiais assim. Em segundo lugar, vieram as grandes navegações. Com as grandes navegações, o homem antes achava que a Europa ocupava um lugar central na civilização. Mas aí ele descobre pessoas mais felizes do que ele, os europeus descobrem, e pessoas tecnologicamente mais avançadas do que eles. Quando ele chega na China, ele descobre uma civilização muito mais avançada do que a europeia, tecnologicamente. Uma medicina que até hoje é praticada, um tecido muito melhor do que o tecido feito na Europa. Não é possível comparar os tecidos rústicos europeus do século XV com a seda. Relógio mecânico, bússola, pólvora, tudo invenção chinesa. Descobre no Brasil, isso é uma coisa interessante. Não sei se vocês já prestaram atenção. Na carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha diz assim, que os nativos andavam nus e não se envergonhavam. O que ele estava dizendo? Vários antropólogos, historiadores, chamam a atenção para o e não se envergonhavam. Os europeus, quando chegaram no Brasil, estavam convencidos de que estavam chegando ao Jardim do Éden. Isso não era uma metáfora. Eles acreditavam que fisicamente o Brasil era o Jardim do Éden. E uma prova que eles davam disso é que aqueles humanos que estavam lá
não se envergonhavam de estarem nus. O livro de Gênesis diz que a primeira coisa que acontece com Adão, quando ele come a árvore do conhecimento, é que ele descobre que está nu e se envergonha. E por isso cose para si e para sua mulher roupas feitas com folhas de figueiras. Ora, se os índios não se envergonhavam da nudez, é porque eles não tinham comido a árvore do conhecimento. E, portanto, esses homens existiam antes ou ao lado de Adão. Adão foi expulso. Eles não. Eles viviam no... Há uma frase que os teólogos ibéricos cunharam no século XVI, que é assim: sub equinoctium non peccare. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Então as grandes navegações também mexem com o imaginário europeu. Mas aí sobrou um centro, que era a Igreja Católica. Mas aí vem um monge agostiniano, Lutero, e junto com outros religiosos europeus, acabam com a primazia da Igreja Católica na Europa. Não existe mais um centro único unificador. E o problema é que nós não podemos viver sem referenciais para a nossa ação. Se o fato de que nós estamos no centro do universo, que a Europa é o centro do mundo, e que a Igreja Católica é o centro da Europa, se esses fatos não são mais reais, nós precisamos encontrar novas referências para a nossa ação. É aí que surge o indivíduo. A estratégia da modernidade é converter cada indivíduo num centro, numa referência para a sua própria ação. É a partir daí que o eu, o Norbert Elias fala, a identidade agora passa a tender para o lado do eu, não mais para o lado do nós. O eu passa a ser importante e definidor da nossa identidade. Nós passamos a ser sujeitos. É nesse momento que surge o Estado moderno. Não como uma comunidade, para usar a expressão do Tênis, mas como uma sociedade. Não sei se vocês já pararam para pensar por que é que não existem contratualistas na Grécia, na Idade Média. Por que os contratualistas são todos modernos? Rousseau, Locke, Montesquieu, Kant, Grotius. Por que todos modernos? É porque o pressuposto do contrato social é que nós somos indivíduos separados uns dos outros. E por um ato de vontade, nós realizamos um contrato que passa a nos unir. Essa é uma ideia tipicamente moderna. Só que ligado a isso, há uma questão muito importante, que é a questão do pluralismo. Antes, quando os centros eram unificados, as referências eram unificadas, e quando o nosso agir era uniforme, todos nós partilhávamos de um mesmo projeto sobre como realizar as finalidades, os objetivos da vida de cada um. Mas agora que nós somos indivíduos, o que eu quero para mim é algo muito distinto daquilo que você quer para si mesmo. Como é possível conciliar esses pontos de vista que agora são divergentes? Isso aí é a origem, gente, do pluralismo. A ideia de que, apesar de vivermos numa mesma sociedade, nós partilhamos projetos diferentes sobre como realizar os objetivos, a finalidade da nossa vida. É aí que surge o sujeito, né, o subjectum, aquele que está subjugado, conformado pela violência do Estado, da natureza, da sociedade. Então vejam, há duas ideias importantes aqui. Surge um sujeito individual,
E os sujeitos individuais têm projetos de vida diferentes entre si. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Há um autor contemporâneo chamado Philippe Van Parijs. É um belga. O Van Parijs é um autor muito conhecido pelo Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy já escreveu uns 3 livros sobre o tema do Van Parijs. O tema do Van Parijs é a renda mínima. Renda mínima é uma ideia que ele cunha, falando que pelo simples fato de nós participarmos de uma sociedade, essa sociedade nos deve uma contraposição em renda mínima. Isso hoje só é aplicado em um lugar do mundo, que é o Alasca. Outro dia eu estava vendo um episódio dos Simpsons. Eles se mudam para o Alasca e, ao passarem pela fronteira, o guarda entrega para ele $1.000, que é a cota dele da renda mínima. Bom, o Van Parijs tem um texto em que ele discute sobre os surfistas de Malibu. Em Malibu, há um grupo de surfistas que não querem fazer nada da vida. Eles não querem trabalhar. O projeto deles se esgota no surf. A única coisa que eles querem é ter o mínimo possível, necessário apenas para sobreviverem, e passarem a vida inteira surfando. O Estado deve pagar para essas pessoas que não contribuem para o Estado com a renda mínima? Van Parijs afirma, deve sim. É a simples pertinência ao grupo que faz com que eles tenham direito. Para pertencer ao grupo, eles tiveram vários poderes deles limitados. Eles não podem matar outra pessoa. E ele diz, então exigir que eles trabalhem e contribuem já é demais. Basta que o Estado exija deles que eles não prejudiquem ninguém. E por isso eles merecem a retribuição. O Alasca paga essa renda mínima. Então essa questão do pluralismo, ela é muito importante para a gente, vocês vão ver por quê. Então vejam, esse sujeito moderno, ele se descobre então um sujeito submetido à natureza. E aí, no século XVIII, começa a se formar um projeto, que é um projeto que, na verdade, remonta à origem da modernidade, ao século XVI. Lá no discurso do método, Descartes vai afirmar o seguinte, que o objetivo dele era tornar o homem senhor da natureza. O positivismo vai levar muito a sério essa afirmação. O iluminismo. O iluminismo vai entender que a função da ciência e do conhecimento é libertar o homem e torná-lo senhor da natureza. Faz parte da crença iluminista a ideia de que nós podemos dominar a natureza. Não mais estar submetido aos seus poderes, mas submetê-los. Por exemplo, controlando as doenças. Por exemplo, por meio do saneamento básico. O saneamento básico, como nós entendemos, é algo que surge na França no século XVII, XVIII. É nesse contexto, gente, que vai se desenvolver o positivismo. O positivismo é uma consequência do iluminismo. O que diziam os iluministas? Os iluministas diziam o seguinte, a nossa razão ela é assombrada por fantasmas. É como se a gente morasse numa casa cujo sótão é assombrado por fantasmas. Esses fantasmas são as superstições, as falsas crenças. Como é que nós espantamos os fantasmas? Iluminando. Os fantasmas odeiam lugares claros. Então, se você iluminar todos os cantos dos sótãos, eles vão embora. É isso que os iluministas achavam. O conhecimento iluminava a ignorância. Por exemplo, enciclopedismo. Quando o Diderot e D'Alembert vão realizar a enciclopédia, estão acreditando
exatamente nisso. Nossa razão é habitada por fantasmas. Vamos iluminar o sótão, recolhendo todo o conhecimento humano e disponibilizando esse conhecimento para qualquer um, seja para um camponês, seja para o rei. A enciclopédia não era só um documento político. Era um dicionário resumido das artes, ciências e ofícios. Então, todos os ofícios humanos estavam lá. Carpintaria. Você não precisa mais de um carpinteiro. Você lê a enciclopédia e aprende o ofício da carpintaria. Tudo o que é preciso saber. Ora, o positivismo vai simplesmente radicalizar esse ponto de vista. A ideia é conhecer para dominar. Dominar para libertar. Esse momento do iluminismo, em especial do positivismo, corresponde à emergência de um fenômeno no direito, que é o fenômeno da positivação do direito. Não confunda o positivismo com a positivação. O positivismo jurídico é simplesmente uma justificativa teórica ligada, uma ideologia, se quiserem, ligada ao fenômeno da positivação. Mas o que o fenômeno da positivação significa é que nós compreendemos o direito como sendo obra humana. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a positivação do direito e o positivismo são, no fundo, uma radicalização do jusnaturalismo. O que dizia o jusnaturalismo do século XVIII? Que a razão humana podia conhecer o direito. O que o positivismo jurídico faz é só dar um passo além e dizer que apenas o direito conhecido pela razão é de fato direito. Apenas as leis que a razão formula são de fato direito. Então, o que o positivismo está fazendo é simplesmente radicalizando um pressuposto do justnaturalismo. O pressuposto de que a razão conhece o direito se transforma no pressuposto de que a razão produz o direito. Vamos fazer um intervalo? São 9h20.